Olá, eu sou a Dalila e vamos dar início à apresentação do projeto de graduação com o tema abordado de análise dos fatores que influenciaram o desempenho do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Indaiatuba no ENAD, apresentado por eu, Dalila Risse Jimenez, e Leidiane de Souza Lopes Ferreira, como pré-requisito parcial para a conclusão do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, elaborado sobre a orientação do professor José Augusto Dias Mori. A apresentação será dividida em partes, sendo elas a introdução, a fundamentação teórica, trabalhos relacionados, a metodologia, apresentadas pela integrante Dalila, e a parte de desenvolvimento, resultados alcançados, trabalhos futuros e considerações finais, apresentadas pela integrante Leidiane. Iniciamos com uma breve introdução. Sabemos que em um mundo globalizado e diante das crises econômicas, é vital focar em questões fundamentais que ofereçam vantagens competitivas. A educação emerge como a chave para um futuro sustentável. Quando falamos em educação, o ensino superior assume um papel fundamental, representando o elo mais próximo entre os estudantes e as demandas ágeis e complexas da sociedade. A qualidade desse ensino torna-se, assim, um fator de extrema relevância, envolvendo uma gama diversificada de partes interessadas, como o governo, instituições, docentes, alunos, empresas e a sociedade em geral. Cada uma dessas partes compreende e é influenciada de maneira única por essa busca incessante pela qualidade educacional. Mas enfrentamos desafios notáveis. Autoridades públicas e instituições de ensino superior tem o desafio de assegurar a qualidade e o sucesso das políticas que buscam ampliar a participação do ensino superior. A cada dia, sabemos mais que pessoas buscam acesso a essa modalidade de ensino, ampliando ainda mais esse desafio. A avaliação do ensino superior nesse cenário assume diferentes formas ao longo do tempo, nas últimas duas décadas, assistimos à sua expansão sem precedentes da avaliação de instituições e cursos, impulsionada pelos organismos multilaterais e os governamentais nacionais. No Brasil, o Ministério da Educação, o MEC, ele avalia instituições de ensino do ensino superior, o IES, por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES. Um marco que iniciou em 1995, com o famoso Provão, evoluindo para os métodos atuais de hoje. Um pouco sobre o problema, a hipótese e o objetivo. É crucial entender o histórico específico do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na FATEC Indaiatuba. O curso, desde seu início, enfrenta a evolução acelerada no campo de ADS, moldando sua estrutura curricular e metodologias de ensino. A busca pela excelência alinhada às diretrizes do SINAES destaca a FATEC Indaiatuba como uma instituição em constante aprimoramento. Entretanto, confrontamos um desafio. Nos ENADs de 2017 e 2021, o curso de ADS obteve nota 3, próximo ao conceito insuficiente 2 pelo MEC. Diante desse problema, levantamos a hipótese: correlacionar as notas dos alunos nos exames com as disciplinas do curso pode proporcionar uma análise diagnóstica mais precisa para a criação de um plano de melhorias. Assim, o objetivo deste trabalho é auxiliar o curso de ADS da FATEC Indaiatuba a identificar padrões e tendências nos resultados dos ENADs. Na fundamentação teórica, irei apresentar alguns conceitos chaves para o projeto. Ensino superior. No contexto da educação superior no Brasil, as mudanças impulsionadas pela globalização e tecnologias estão transformando o ensino. O acesso ao ensino superior se expandiu, incluindo faculdades particulares apoiadas por programas governamentais. Apesar das transformações, os princípios tradicionais de formação profissional ainda se moldam à essência do ensino superior. A universidade não é apenas um local de aprendizado, mas também desempenha um papel social, cultural e solidário na sociedade. Isso leva à necessidade de alinhar o ensino superior às demandas sociais e do mercado, levando a adaptações no ensino. Política de avaliação. A avaliação no ensino superior vai além da medição do desempenho dos alunos.
No Brasil, iniciando na década de 70 e consolidando-se com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, em 2004, a avaliação não só mede, mas influencia currículos, metodologias e estruturas institucionais. Globalmente, a avaliação é uma prática constante em sistemas educacionais. A avaliação é uma ferramenta dinâmica que molda as instituições e tem potencial para otimizar o processo educacional. No ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é fundamental para avaliar o ensino superior no Brasil, passando por evoluções ao longo do tempo. Realizado a cada 3 anos, abrange questões de formação geral e específica, incluindo um questionário socioeconômico. Apesar de ser reconhecido como indicador de qualidade, o ENAD recebe críticas, como foco excessivo nas notas individuais, simplificação excessiva em números e falta de representatividade completa da qualidade do ensino. A escala do conceito ENAD, variando de 1 a 5, e o conceito preliminar do curso são amplamente utilizados para avaliação. Sendo assim, a interconexão entre o ensino superior, políticas de avaliação e o ENAD reflete uma paisagem educacional dinâmica, desafiadora e em constante evolução. As mudanças ao longo dos anos refletem a busca pela melhoria contínua e a adaptação necessária para enfrentar as demandas da sociedade contemporânea. Trabalhos foram explorados e diferentes facetas do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e sua relação com o sistema educacional brasileiro. Um olhar comparativo sobre alguns desses estudos revela uma variedade de perspectivas e de conclusões. Esses estudos destacam a complexidade do ENAD, desde sua concepção até a sua implementação, levando em conta diversos fatores, como a equivalência, a obrigatoriedade, boicote, perspectivas institucionais e seu papel na avaliação da qualidade do ensino superior brasileiro. Neste projeto de pesquisa, a natureza da investigação é documental, conforme definido por Gil em 2002, utilizando materiais que ainda não receberam tratamento analítico e ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. A pesquisa se encontra em coletar informações através de dados disponíveis no site do INEP, como notas dos alunos da FATEC Indaiatuba nos exames de 2017 e 2021. Os padrões para a pesquisa são estabelecidos nas notas dos alunos, obtidas no site da INEP, e a ferramenta analítica principal é o Microsoft Excel. O experimento da pesquisa envolve os alunos do curso de ADS da Faculdade de Indaiatuba, buscando entender as tendências de notas no ENAD, variedades e variáveis que podem interferir e as dificuldades que esses alunos enfrentam. Os critérios da avaliação dessa metodologia incluem clareza e relevância do problema de pesquisa, rigor metodológico, análise e interpretação dos dados, a contribuição para o conhecimento, aplicabilidade das conclusões e recomendações. O projeto ele só será considerado bem-sucedido se a maioria das propostas forem aprovadas pelo coordenador do curso de ADS, resultando em um plano de ação de curto a longo prazo. Os próximos capítulos serão direcionados para a Leidiane. Ela vai continuar apresentando a análise dos dados e resultados, chegando por fim a uma conclusão final. Olá pessoal, eu sou a Leidiane e vou dar andamento na apresentação do trabalho. Então, na parte de desenvolvimento, foram utilizados o processo de Knowledge Discovery in Database, que é a extração de conhecimento em banco de dados, o KDD, e o Excel. Então, através do processo de KDD, foram realizados os passos necessários para preparar a base, extrair a informação e posteriormente analisá-la. Então, como observado na figura, as etapas presentes neste modelo são a definição do domínio, a seleção dos dados, a limpeza e transformação dos dados selecionados, a mineração de dados e a interpretação do conhecimento. Então, nesse trabalho, as etapas de definição do domínio, seleção dos dados e limpeza dos dados pertencerão ao pré-processamento,
A etapa de extração de conhecimento pertence à mineração de dados e o pós-processamento pela etapa final, que é a de interpretação do conhecimento. Foi utilizado também o Microsoft Excel para auxiliar na etapa de mineração de dados. Na etapa de mineração de dados, foram utilizados os dados do INEP, tanto do relatório da área de análise e desenvolvimento de sistemas, quanto do curso específico de ADS da FATEC Indaiatuba. Então, um dado que foi relevante na nossa análise é a taxa de comparecimento. Por ser um indicador importante para compreender a participação efetiva dos estudantes e também por refletir a proporção de alunos que efetivamente compareceram para realizar a avaliação em relação à totalidade de inscritos, além de ser um elemento-chave para a interpretação não apenas do comprometimento dos estudantes com a avaliação, mas também para analisar a representatividade das amostras. Então, quanto mais alunos presentes, maior vai ser a representatividade. Em específico, na taxa de comparecimento, foi observado que em 2017, 86% dos alunos inscritos da FATEC Indaiatuba compareceram, e no Brasil foi 78%, e em 2021, a ADS da FATEC Indaiatuba foram 45%, e do Brasil 67%. Um ponto importante nessa análise é em relação ao Covid-19, que comprometeu a taxa de comparecimento no ano de 2021. Outro item analisado foi a média geral, média de componente de formação geral e média de conhecimento específico de ADS da FATEC Indaiatuba. Então, usamos como base o ano de 2017, o ano de 2021, e como podemos ver, a média da FATEC Indaiatuba está acima de São Paulo, Sudeste e do Brasil. Então, isso aponta que a FATEC Indaiatuba está no caminho certo, apesar de as notas ainda não garantirem o conceito 5 do MEC. O que pode contribuir é a análise detalhada das avaliações, com a identificação das áreas específicas em que os estudantes estão tendo dificuldade. Então, essa análise vai ser apresentada nos próximos slides. O terceiro ponto dessa análise aponta para as questões discursivas do componente de conhecimento específico. Então, como consta nas considerações finais do relatório síntese diária, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, elaborado pelo MEC, INEP e pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior, o DEAS, do ano de 2017, os resultados das questões discursivas evidenciaram que o ensino de programação e análise de sistemas mereciam um aumento de carga horária e uma revisão dos programas das disciplinas e das práticas pedagógicas. O relatório de 2020 alerta sobre os alunos ainda não demonstrarem que possuíam desenvolvimento do raciocínio lógico e conhecimento necessário para responder às questões de programação, e também não possuíam um nível de profundidade esperado sobre o ML, como modelagem de classes, relacionamento entre as classes, a multiplicidade dos relacionamentos e a organização dos atributos nas classes. Então, devido a todo esse processo necessário, que a gente sabe que seria a intervenção do Centro Paula Souza para revisar carga horária, uma sugestão para a FATEC Indaiatuba é que priorize essas matérias no projeto integrador, então desenvolvido semestralmente pelos alunos e nos semestres iniciais, auxilie no desenvolvimento de sistemas que possa ajudá-los a superar as falhas na formação detectada pelo exame. O quarto ponto dessa análise aponta para as questões objetivas do componente de conhecimento específico.
Conforme demonstrado nos gráficos, nós podemos ver que nos 2 exames analisados, a matéria de engenharia de software figurou com uma maior incidência. Então, sugere-se que seja realizado um levantamento junto aos alunos sobre as maiores dificuldades enfrentadas em relação à matéria para que possam ser tomadas ações. Uma iniciativa que já é realizada em ADS da FATEC Indaiatuba e que pode ser melhorada é a realização de simulados semestrais do ENAD. Então, com a identificação da matéria de engenharia de software como ponto focal, pode-se inserir mais questões relacionadas à matéria e, após a conclusão do simulado, pode-se disponibilizar aos alunos as correções das questões através de videoaulas gravadas ou seminários específicos. Os resultados obtidos através dessa análise foram positivos. Eles trouxeram luz a qual área os alunos de ADS da FATEC Indaiatuba enfrentam maior dificuldade no ENAD e como está o seu desempenho perante a outras instituições com o mesmo curso. Então, com base nisso, sugerimos alguns trabalhos futuros que podem ser elaborados. Então, essa análise pode ser repetida periodicamente. A pesquisa pode ser expandida para incluir outros indicadores de desempenho, como taxa de formação, taxa de reprovação nas matérias. Pode ser criada uma ferramenta para acompanhar os resultados dos simulados semestrais do ENAD, e nessa ferramenta ter um feedback dos simulados, o aluno pontuar qual foi sua maior dificuldade naquele simulado. E também pode ser realizada uma análise comparativa com instituições que obtiveram o conceito 5 no exame, para ter uma ideia do que está sendo realizado por elas, quais são as iniciativas e também aprimorar as iniciativas da FATEC Indaiatuba. Os resultados dessa análise forneceram um entendimento valioso sobre os desafios enfrentados pelos alunos e capacitaram a instituição para implementar ações específicas e direcionadas. Ele serviu como um marco significativo no compromisso contínuo com a excelência acadêmica e se mostrou como uma saída à teoria clássica dos testes, o TCT, que é adotado pelo ENAD. Esse modelo não garante a comparabilidade entre edições do exame, apenas entre uma determinada área e para um determinado ano. Então, isso delimita muito a ação. Então, com essa análise foi possível elaborar e elencar algumas ações que podem ser adotadas pela FATEC Indaiatuba. Nós gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos nesse processo e que tornaram possível a conclusão desse trabalho. Nosso professor orientador, o coordenador da FATEC Indaiatuba e todos os demais professores. Muito obrigada a todos.